Então, no primeiro domingo nós falamos sobre 2 passos: amor e mudança de perspectiva. Amor no sentido de estabelecer ali uma base. Não tenho base, tenho que voltar para essa base, para pelo menos retomar a conversa, retomar a caminhada, para retomar o diálogo. Não é não. Perspectiva. O Marcos não vai errar nessa. Perspectiva. A segunda é mudança de perspectiva em relação ao outro. Nós já falamos aqui, como que eu vou considerar o outro? Filho, se a misericórdia do Senhor tem se renovado sobre a vida dessa bênção de Deus, ou desse traste na sua vida, se a misericórdia se renovou nesta manhã sobre a vida dele, pode mudar a sua perspectiva de que, por mais que ele te cause dor ou não, a misericórdia do Senhor está sobre a vida dele, o amor de Deus está sobre a vida dele, e Deus quer que esse traste, ou que como que é o feminino do traste? Abençoada? Não existe? A Márcia é rápida, não existe essa palavra. Mudança de perspectiva. Eu tenho que considerar essa pessoa como amado de Deus. E de fato, a misericórdia se renovou hoje sobre a vida dele, ele está aqui, ele é amado de Deus. Eu considero, mesmo que as pessoas não tenham uma atitude de nova criatura, a minha perspectiva muda em relação a elas. Ok? Terceiro passo dessa série de pregações. Convide o Espírito Santo ou o Criador para fazer parte da sua relação. Seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja ela no lugar que for. Convide o Espírito Santo ou o Criador. Por que um ou outro? Porque, gente, quem tem o Espírito Santo, a gente consegue conversar através do Espírito Santo, por meio dele, através dele. Agora, quem não tem, só sobra o Criador mesmo. Esse abençoado, essa abençoada foi criada por Deus. Eu não entendo os pensamentos, os sonhos, os planos, o que ela almeja na vida, mas ela foi criada, ou ele foi criado por Deus. Então Deus me ajude a entender esse homem ou essa mulher. Me ajude a entender para onde ele quer ir, porque eu não consigo entender. Me ajude a levantá-lo, me ajude a suportá-lo, me ajude a carregá-lo no momento, ou carregá-la no momento que só o Senhor para entender, porque eu, humanamente falando, não entendo absolutamente nada, até porque ele é do sexo oposto. Eu penso A, ele pensa Z, eu penso Corinthians, ela pensa Palmeiras, ou eu penso... É assim. Leitura bíblica, seja ela individual ou em casal. Leandro, eu não consigo ler hoje com a minha esposa ou com o meu esposo, porque não existe clima. Então leia sozinho. Leia sozinho. Tente entender os dilemas ali que aqueles personagens vivem. Consegui, através do meu exemplo, a minha esposa já se interessa um pouquinho, ela me pergunta alguma coisa, ou meu esposo, vou sentar com ele, tentar abrir ali um versículo que seja por dia. Vamos ler aquele... Como que era o nome daquilo? Pareceu do Realejo lá. Caixinha de promessa. Só tem promessa ali, só coisa boa. Leia aquilo. Só tem coisa boa ali, só coisa... Sabe? Só coisa fina. Sabe quando o horóscopo dá tudo certo? Tá ali. Não, ali não vai ter Judas foi e enforcou-se. Não vai ter. Ali é só promessa, mas que seja dali. Que comece dali, daquela leitura. Converse a respeito daquilo. Já dá para a gente acordar um pouquinho mais cedo. Ela já tem essa intimidade, eu já tenho essa intimidade com ela. Vamos ler junto. Que seja a caixinha de promessa. Oração individual ou conjunta, ou em casal, ou com as pessoas da igreja, ou com os meus filhos. Oração individual, Leandro, ainda não existe clima na minha casa para orar em casal, orar com os meus filhos. Ore.
através do seu exemplo, que você possa somar outras pessoas. E orando você entende aquilo que Deus espera de você. E orando, a partir do momento que você ora em casal, você entende o que a pessoa está pensando na vida. Eu estou querendo ir para África, minha esposa está querendo ir para a Grécia. Eu quero fazer missão lá, ela não, ela quer outro lugar. Então, na oração, pelo menos a gente consegue entender os planos que essa pessoa tem, os sonhos que ela... Não é só exemplo, tá? Eu não vou para a África, não. Minha irmã já está olhando ali. Mas, gente, é isso. Esse é o ponto. Às vezes a gente... Nesses dois últimos pontos, no 4 e no 5, e eu já falei isso aqui, às vezes, na nossa caminhada cristã, a gente não sabe que o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo, já perdeu a fé. Já não caminha mais com a gente, mas ela vem na igreja, ou ele vem na igreja, porque é uma convenção social, é legal estar aqui. Só que se a gente lê a Bíblia juntos, opa, Leandro, eu tenho esse pensamento em relação a esse texto, não, tem que voltar. Ou às vezes eu também posso estar totalmente errado em relação a determinado texto, e a Bíblia, e através dessa leitura em casal, nós podemos nos ajustar. A visão não é essa, não é bem essa, vamos para cá, vamos para isso e tudo mais. Oração individual em conjunto, eu consigo entender aquilo que o meu... aquilo que o meu cônjuge, o meu esposo ou a minha esposa pensa a respeito de Deus, dos planos, da vida e de tudo. Vamos lá, então, alguns passos, mais alguns outros. A partir do momento que eu entendo que existe um eu oculto dentro da minha vida, que me leva a tomar determinadas decisões, que está baseado, enraizado naquilo que eu vivi na minha infância, naquilo que eu percebi da relação dos meus pais, ou daquilo que eu respondo sim ou não para aquele padrão que me foi proposto e ensinado. Entendendo todo esse contexto, eu posso ter compaixão pelo outro, porque o outro também, ao exercer uma decisão, ele é carregado por todo esse panorama de ir a favor ou ir contra ao padrão que foi ensinado para ele. O meu padrão, na minha casa lá todo mundo era permissivo, e eu vou contra esse padrão, hoje eu sou linha dura, eu não deixo, e eu tomo essa decisão dia após dia de ser linha dura, ou ao contrário, minha família era muito linha dura e hoje eu sou permissivo com tudo, porque eu respondo não aos meus pais, eu respondo não àquele formato do qual eu vim, fui criado e fui formado, eu quero dizer não. Gente, você está respondendo com esse panorama por trás a tudo que se apresenta a você. Nossa, meu pai lidava assim no casamento. Eu vou lidar assim no meu casamento. Pode ser um exemplo positivo. Eu vou repetir esse mesmo exemplo. Ou não. Meu pai era um lixo. Minha mãe nossa, nenhum exemplo. Vou agir totalmente contrário àquilo porque eles não tinham nenhum afeto, nada. Vou para o outro lado. Então, a partir do momento que eu entendo que o outro também tem todo esse panorama por trás de uma decisão, eu posso me compadecer porque a gente está no mesmo barco. Por mais que a minha criação tenha sido uma, por trás da outra pessoa, do meu irmão em Cristo, da minha esposa, do meu filho, existe uma percepção do padrão que foi proposto. E ela vai responder sim ou não de acordo com esse padrão, a partir da perspectiva dela. Deu para entender? Então, a partir do momento que eu entendo que existe esse padrão em mim, eu posso me compadecer porque existe esse padrão no outro que o impulsiona a tomar uma decisão ou não, a se rebelar com os padrões que foram propostos e responder de uma forma que eu, Leandro, não entendo. Mas eu fui criado na mesma casa, meu irmão foi criado na mesma casa, mesmos pais, mesma criação, mesma rua, mas a percepção é diferente. O momento é diferente, a criação dos meus pais em relação ao primeiro filho é diferente em relação à segunda, em relação ao terceiro. A segunda acha que não é amada, que ela não tem nenhuma foto, que ninguém gosta dela. O terceiro, Deus criou, a rua criou. Eu fui criado assim. 44 anos, deixa que Deus cria, deixa. Se um morreu de gripe, foi? Entregou.
Aí, estou aqui. E, gente, na mesma casa, criações diferentes, então perspectivas diferentes, partidos políticos diferentes, às vezes até mesmo times diferentes, na casa do Marcos. É o pai que torce para o Palmeiras, é o Marlos que torce para o Santos, é o Marcos que torce para o São Paulo e o Mateus que torce para o Corinthians. Só um que acertou. Gente, cada um absorve o modelo que foi proposto e pode se rebelar. Não, eu quero ser o diferente, eu vou torcer para o Corinthians. Ou eu quero ser diferente, vou torcer para o Palmeiras. Não, porque na minha casa todo mundo é São Paulino, eu vou torcer para outro time só para me rebelar, para não ser o... E a gente vai respondendo a todas essas coisas, a todas as situações de forma rebelde ou não. E não tem certo ou errado. A gente só deve saber que existe esse panorama no fundo de cada decisão. Perdão, a partir do momento que eu me compadeço, que eu entendo, eu já tenho ali um alicerce formado para perdoar. A partir do momento que eu entendo, rapaz, por que ele decidiu assim? Qual que é esse panorama que eu não consigo entender, mas eu vou tentar? Ei, filho, por que você decidiu assim? Por que a sua resposta foi essa? E aí você tem alicerce para perdoar. Opa, eu entendo. A sua resposta foi negativa. Por isso. Tem uma relação com seus pais. Se a gente não tiver essa dimensão, fica mais difícil perdoar. Mas perdão não é outra coisa. Não é sentimento, é decisão mesmo. Você tem que decidir perdoar. Entendendo esse panorama, mesmo que a pessoa não te peça perdão, perdoe. Entenda que existe um panorama ali e ela tomou essa decisão por algum motivo. Agora, para os pais, no último domingo nós falamos, quais as marcas você tem deixado sobre os seus filhos? E aí, para a igreja agora, quais as marcas você tem deixado na vida dos outros, na vida dos seus amigos? Porque, queridos, nós deixamos marcas, positivas ou negativas, padrões que podem ser repetidos ou com rebeldia serem rechaçados. Depende do padrão e da marca que você deixa. Você pode ser um pai, um crente aqui na igreja, mas em casa um péssimo pai, uma péssima mãe. Qual marca você tem deixado na vida dos seus filhos? Nossa, os filhos olhando os padrões que vocês têm deixado, ou na arquibancada da vida de vocês, quais padrões você tem deixado na vida dos seus filhos? Qual padrão, qual marca, qual impressão você tem deixado na vida dos outros? Então, chegamos aqui no último domingo, último ponto, graças a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. Cadê o Marcos? Dando aula, legal. Sabemos que Deus... Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Texto bonito, conhecido por muita gente, conhecido por muitas igrejas, recitado dia após dia, às vezes no Face, A gente gosta desse texto. Eu, pelo menos, gosto desse texto. Só que a gente se esquece um pouco do contexto. Se você voltar aí,
Se eu não me engano, é no 10. Deixa eu abrir aqui. Desculpa, 18 mesmo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Essa natureza criada foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do corpo e tudo mais. Pois para essa esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-no pacientemente. Dessa mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí vem o texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Querido, olhando para esse texto e olhando para mim e para a sua vida, o nosso corpo aqui está gemendo. O nosso corpo anseia pela revelação dos filhos de Deus, para que tudo isso se acabe, para que essa dor, esse sofrimento se acabe. O contexto aqui desse texto que nós estamos lendo é sofrimento, natureza criada, aguardando, essa natureza submetida à inutilidade, a esperança que ela seja liberta da escravidão, e ela está gemendo até agora nos filhos de Deus. Aquela expressão, venha para Jesus que seus problemas serão resolvidos, é uma grande mentira. Venha. Não. Você vai continuar tendo problema, Jesus vai resolver muitos deles, mas outros continuarão aí. Exemplo, Paulo com espinho na carne e tantos outros. Só que a gente gosta dessa coisa. Não, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele. Parece que é triunfalista. E o texto está dizendo justamente o contrário. Sabemos que todos esses sofrimentos, tudo que a gente tem vivido aqui, seja no meu casamento, seja no meu trabalho, seja aqui na igreja, às vezes, fica uma coisa, todo esse sofrimento é útil para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E Leandro, o que você quer dizer com isso? Querido, eu e você, nós estamos sofrendo e já fomos marcados por esse sofrimento. Você pode entoar o cântico de Romanos 18 a 27, ou pode entoar o cântico de Romanos 8, 28, embasado em Romanos 18 a 27. Você pode ficar e conjugar o verbo e entoar na sua casa que, essa vida é assim mesmo, meu marido é assim mesmo, minha esposa é assim mesmo, meus filhos são assim, minha vida é assim. Você pode continuar entoando esse cântico do sofrimento, de que a natureza geme, ou você pode entoar na sua casa,
Deus, eu entendo tudo isso e agora eu posso ser grato, porque todas essas coisas cooperam para o meu bem, para o meu crescimento. Seja eu carregar a minha esposa, seja eu carregar o meu marido, seja carregar o meu filho, que hoje me entristece, eu vou carregá-lo porque eu sei que isso vai produzir em mim um caráter aprovado. Isso vai produzir em mim algo bom, não é triunfalista não, mas eu sei que todas essas coisas, todo esse sofrimento que Paulo está dizendo em Romanos, vai produzir algo bom na minha vida. Quer ver exemplos práticos? Vamos lá, volta para José. Questão de irmãos ali, os ciúmes entre os irmãos, também o pai não sabia lidar muito bem com essa situação, logo vai e dá uma capa diferente para um filho, trata o filho totalmente diferente, e os irmãos vão se ciumando, e o pai deixa o filho queridinho aqui, e os outros filhos lá vão trabalhar, vão na lida diária, cuidar do rebanho, e o filhinho aqui com a capinha protegida, fica aqui filhinho, fica aqui, você é o protegido, eu te amo mais do que os outros. Agora, vai lá, vai fiscalizar, vai ser a Receita Federal, cuida dos seus irmãos lá, ó, cuida deles, olha para eles, vejam se eles estão apacentando direito, se eles não estão brincando e deixando o rebanho à mercê, cuida deles, e depois volta e me traga a notícia. E a gente sabe que a notícia não foi das melhores. A notícia que os irmãos trouxeram não foi a melhor notícia. E Deus transforma esse momento de sofrimento que eu e você, que nós vivemos na nossa relação, seja na igreja, seja em casa, seja no nosso trabalho, para o bem. Logo, pode produzir em mim, na minha relação com as pessoas, gratidão. Seja grato, querido, pela esposa que Deus te deu. Por quê? Porque ela é boazinha ou porque ela me favorece? Não. Porque mesmo quando ela me causa uma dor profunda, isso está servindo para a minha vida, para que eu tenha um caráter aprovado, para que eu tenha a existência de Cristo ali, a impressão de Cristo carimbada no meu ser. Então eu preciso ser grato mesmo quando ela ou ele me causa muita dor. E, gente, como é difícil ser grato no momento que a gente está passando pela turbulência. Como é difícil ser grato quando você vê o seu filho numa doença, quando você vê o seu marido desanimado, quando você vê sua esposa sem ânimo nenhum para fazer nada, ou quando ela te causa dor, ou quando o seu marido te causa muita dor. Como é difícil ser grato. Mas nós precisamos ser gratos, agradecendo a Deus na certeza de que Ele é capaz de transformar a minha experiência, a experiência de José, a experiência de Jó, em progresso. Ele pode transformar a nossa vida em progresso, mesmo os capítulos mais obscuros. Obrigado. Uma vez nós fomos aconselhar, eu e o Marcos fomos aconselhar um casal, e a pessoa gostava muito de quadro, gostava muito de pintura. E aí eu, numa loucura lá, falei, olha aqui, olha esse quadro, olha esse quadro. Você está vendo aqui, ó, tem algumas cores que a gente não gosta. Se fosse só pintado com isso, a gente não gostaria. Mas até isso é importante para a composição do quadro. Deu uma loucura lá, eu não gosto de quadro não, mas aproveitei, ela gosta. Olha aqui, ó, essas cores aqui, ó. A sua vida não é só isso, filha. A sua vida não é só esse momento aqui dessas cores que você ou eu nós não gostamos. Mas ela é mais colorida e essa parte é importante, sei lá, para fazer qualquer coisa, um delineamento, um sombreamento, qualquer coisa. É importante essas cores, essas nuances. Seja grato, querido, a Deus pelo bonitão ou pelo feião que você tem em casa. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Então agradeça a Deus na certeza de que Ele é capaz de transformar a experiência mais difícil em progresso. Ele é capaz de transformar a minha história como a história de José. Ele é capaz de transformar a minha história na história de Jó. E queridos, como é difícil. Imagina você dentro da história de Jó.
Se perdendo um filho já é difícil ser grato, imagina a família toda, menos a mulher, que também não ajudou muito. Que queria que Jó amaldiçoasse. Amaldiçoa aí, filho. Vamos embora disso aqui. Amaldiçoa logo que ele te mata e acaba com isso aqui, esse sofrimento. E Jó não retrocede, ele permanece ali, no diálogo e no embate com os amigos. Ei, eu não fiz nada. Eu era reto diante de Deus. Eu prestava sacrifício até pelos meus filhos, pelos pecados dos meus filhos. Eu estava lá diante de Deus, direto. Eu não entendo, mas aí depois Deus, eu entendo agora. Antes eu te conhecia só, era uma ideia, mas agora eu te conheço mesmo. Agora meus olhos te veem. Meus olhos te veem. Comece agradecendo. Agradeça por você ter um filho, mesmo que ele te desobedeça, mesmo que ele responda de forma totalmente contrária àqueles moldes e aquele modelo que você ensinou. Ele tem um eu oculto ali que quis decidir. Que em seus lábios possa ser encontradas diariamente palavras e cânticos de gratidão a Deus pela vida do seu esposo, pela vida da nossa igreja. A gente é muito rápido para reclamar e muito lento para fazer alguma coisa. Por que eu peguei esses? Um aqui eu já gostei, porque a pessoa se colocou no lugar. Quando a gente olha os erros dos nossos casamentos, os erros das nossas relações, a maioria dos pontos aqui, para melhorar, vai ser a minha visão em relação ao outro, não o que eu devo fazer em relação ao outro. Isso é pesquisa. O que deve ser melhorado? Meu marido, ou nada, nunca você. Primeiro aqui que eu coloquei, preciso ser mais presente na rotina de casa. Opa, a pessoa se colocando. A maioria das pessoas vai empurrar para o outro, o problema do meu casamento é o outro. Não, o problema somos nós dois. O problema na minha relação com as pessoas é a forma como eu respondo e a forma como elas entendem que eu estou respondendo. O problema é meu. O problema é meu. O problema da igreja é meu. O problema na minha vida conjugal é meu. É nosso. É nosso. Eu que tenho que tomar algumas atitudes para melhorar. E se você escreveu aqui com base no que o outro precisa fazer, querido, você tem que começar a olhar para você. Primeiro, ser grato e tomar uma atitude. Você precisa ser um agente de mudança. Você precisa ser um interlocutor da graça. Você precisa ser um protagonista do bem. Você. Mas a resposta do outro é diferente da minha, ou me entristece todos os dias. Nós já vimos lá no primeiro domingo, o ambiente ou a resposta do outro não pode mudar. A minha atitude, ela pode influenciar, mas ela não pode mudar. Ela não pode me controlar. Eu decido. Nós já falamos isso. Nascer numa família desestruturada não quer dizer que você vai constituir uma família desestruturada. Nascer numa família em que não existe nenhum padrão moral não quer dizer que você não tenha nenhum padrão moral. Você pode romper com tudo isso. Você pode falar, não, eu quero servir a Cristo e eu vou levantar essa bandeira. Acabou. Eu vou escrever uma nova história. Que em seus lábios possa se encontrar palavras de gratidão. Que você não se canse de fazer o bem. Que você não abra mão de ser protagonista do bem. E querido, à medida que eu sou instrumento dessa justiça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da liberdade de Deus, em todos os lugares, eu posso ficar tranquilo se as pessoas responderem de forma errada, ou da forma como eu não gostaria de receber, porque todas as coisas cooperam para o bem.
Não é só as coisas que cooperam para o meu bem, então eu vou responder de uma forma positiva. Não, eu vou responder para qualquer coisa de forma positiva, porque quer seja ela boa ou ruim, ela coopera para o meu bem. Esse sofrimento coopera para o meu bem. E aí eu posso reescrever uma nova história. Eu já não sou mais vítima, mas agora eu escrevo uma história como José, como Jó escreveram uma história totalmente diferente. Imagine se José se vitimizasse e ficasse lá, eu sou um escravinho, eu sou um detento, eu fico aqui, não faço nada. Meus irmãos me venderam, meus pais não sabem onde eu estou. Minha mãe morreu no meio do caminho. Mas não, ele decidiu tomar uma nova postura. Independente, o pai morreu, e agora? E agora José vai nos matar. Nosso pai morreu, não tem mais nenhum laço que possa constrangê-lo a nos matar. Não. Ei, filhos, se eu não viesse antes de vocês, vocês não teriam mantimento. Deus me enviou antes de vocês. Deus me enviou, fiquem tranquilos. Eu não vou matar ninguém. Fiquem lá em Gozém, lá. Morem lá, continuem morando lá, que eu vou sustentá-los. Agradeça a Deus na certeza de que Ele é capaz de transformar. Tanto José como Jó, através de suas experiências, foram transportados para um lugar mais alto. Você se lembra que nós dissemos aqui, domingo após domingo, que todo mundo, ao dizer sim, naquele dia especial em que a esposa está de branco e o marido de terno, com todos os familiares, com todas as testemunhas e com um pastor ou um padre ali na frente, esperando a celebração, todo mundo, quando disse sim, queria ser transportado para um lugar alto. Queria ser transportado para um lugar melhor, de maior felicidade. E queridos, fazendo a manutenção desse dia em que nós dissemos sim, até mesmo os momentos mais turbulentos nos levam em direção de um lugar mais alto. Agora, basta você conjugar, ou cantar, ou entoar um hino de que todas as coisas cooperam, mesmo aquelas que produzem maior dor e maior sofrimento. Dessa forma eu posso ser instrumento da justiça, do amor, da bondade de Deus, da liberdade em todos os lugares em que estiver, ou em tudo que fizer. Posso fazer isto porque eu não preciso me incomodar comigo, porque eu sei que Deus fará tudo cooperar para o meu bem, então eu posso cuidar do bem do outro. À medida que eu entendo que Deus está na minha retaguarda, fazendo com que todas as coisas cooperam para o bem, eu posso ser grato a Deus, porque isso é momentâneo e vai me fazer chegar no lugar mais alto. Esse sofrimento que você já viveu na sua relação, no seu casamento, vai te fazer chegar no lugar mais alto. Creia nisso. Creia nisso. Agora, se você quiser continuar conjugando, ou cantando, ou entoando Romanos 18 a 27, a natureza geme. O sofrimento é demais. A natureza anseia. E não acontece nada. E Deus não vem. E Jesus demora. Se você quiser continuar entoando isso, querida, é decisão sua. Agora nós podemos entoar um novo cântico que diz que todas as coisas, mesmo que Jesus demore, mesmo que o sofrimento seja muito grande, mesmo que a natureza possa gemer aí dentro de você, todas essas coisas cooperam para o meu bem. Meu marido, minha esposa, meus filhos, eu posso ser grato por eles, porque Deus está na minha retaguarda, fazendo com que todas as experiências deles em relação a mim, ou a expectativa que eu tenho em relação a eles, tenha como retaguarda Jesus Cristo, falando: "Ei, filho, eu estou na sua história." Então,
Vamos ler alguns aqui. Esse aqui não tem nada para mudar. Nem enxerga nada em relação a ele. Parceria, respeito, apoio mútuo, afinidade. Ponto a melhorar, transparência. Seja você que escreveu esse texto, o agente de mudança. Seja você o transparente na relação. Seja você o cúmplice. Outra pessoa aqui que assumiu para si, preciso agir com mais sabedoria. Fazer mais a minha parte. Entendendo melhor. Eu não entendi aqui. Vamos ver umas letrinhas melhorzinhas. Eu enxergo minha relação familiar conflituosa. Porém, Deus vem trabalhando em nossos corações para que os conflitos diminuam e possamos fincar a família na rocha. Posso melhorar diminuindo a minha ansiedade e expectativa. Muita oração, pois não consigo. Seja você que escreveu esse bilhete, o agente de mudança. Comece orando, comece lendo a Bíblia. E à medida que você for orando, e esse fluir de Deus entrando no seu coração, essa fala de Deus, essa presença de Deus for transformando a sua vida, que você possa ver a transformação na vida do outro que está perto de você. Deus tocando a outra pessoa, o seu filho, através do seu exemplo. Que você seja esse agente de mudança. Preciso ter mais comunhão e andar mais com meus filhos, entendê-los melhor. Eu enxergo a minha relação com a minha família muito boa, apesar das lutas do dia a dia. Mas uma pessoa seja grato. Que se tem luta, tem família. Graças a Deus. Se tem luta, tem família. Quer não ter luta? Viva sozinho aí. Seja um ermitão, vai lá para algum lugar longínquo. Vai lá para o Amazonas lá, ser picado por muriçoca. Vai lá, fica lá no meio da floresta, sem problema nenhum. Só a muriçoca. Que você seja esse agente de mudança. Minha relação com, eu não entendi aqui, está em construção e muitas vezes em choque de jeitos e culturas e gênios. Que você seja essa pessoa que possa compreender. Que a partir de você, como agente de mudança, você possa compreender o outro. Queridos, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Domingo passado nós tivemos uma experiência extraordinária. Talvez vocês não saibam. Nós fomos... Como que é o nome lá do lugar? No Centro de Acolhida... Não tem mais, é só isso? Barra Funda 2. Centro de Acolhida Barra Funda 2. Alguns irmãos daqui, no domingo passado, vieram para cá naquela chuva. E você já vem meio desanimado em relação à chuva, mas com o sentimento de que você vai se doar muito. Você vai dar muito de você. Você vai fazer o extraordinário. E, gente, esse centro de acolhida, pelo menos naquele setor, tem mais ou menos 400 homens, que ficam ali 24 horas, alguns deles 24 horas por dia, outros dão entrada nesse centro a partir das 16 horas. Querido, quem achava que ia dar alguma coisa, saiu de lá com o sentimento de que recebeu muito. O Marcos chorava que nem nenê queimado, cantando. O Marcos, quando ele sentou lá do ladinho lá, ele chorava, meu Deus do céu. Gente, nós recebemos muito e os nossos problemas são pequenos. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Pelos nossos familiares, mesmo que eles não respondo da forma que a gente espera.
Vamos entender o panorama. Vamos agradecer a Deus pela minha família. Vou agradecer a Deus pelos meus filhos. Vou agradecer a Deus pela minha esposa. Vou, a partir de hoje, dar valor, honrar, valorizar e santificar o matrimônio na minha vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça agora. Deus, nós queremos te louvar. Queremos te engrandecer porque o Senhor nos concedeu uma família. Pais, mães, irmãos, um marido, uma esposa, filhos, amigos, irmãos em Cristo. Que nós possamos, a partir de hoje, ser esse agente de